É. Vamos começar, boa noite. E acho que tem alguns que estão aqui pela primeira vez. Estamos na terceira aula do curso Judaísmo em Casa. Um curso mais técnico, mais prático, para como podemos cumprir Torá e Mitzvot da forma correta, da forma adequada, seguindo e cumprindo a vontade divina. Eu vou habilita os vídeos. Ótimo. E hoje, 2 semanas atrás, nós falamos sobre o começo do dia da pessoa, de um judeu e de uma judia. A primeira parte, a partir do momento que ele ou ela acorda de manhã, qual é os primeiros passos espirituais do dia. Semana passada nós falamos um pouco sobre alimentação judaica e hoje nós vamos falar um pouco sobre a reza, a oração. No judaísmo, a oração, a reza ocupa um espaço muito especial, é um dos pilares do judaísmo. O Hassidismo resgatou esse conceito e enfatiza esse conceito bastante, o conceito da reza, da tefilá, da oração. Só um minutinho. Travou alguma coisa aqui. Tá bom. Então, qual é o motivo que nós rezamos? Em primeiro lugar, todos nós rezamos, todos nós abrimos o Sidur, mas qual é o motivo que nós rezamos? Então, existem 2 motivos por que nós rezamos. Um motivo mais externo, mais superficial, não quer dizer que é menos importante, e outro motivo um pouco mais profundo, mais conteúdo. O primeiro motivo é simplesmente pedimos a Deus as nossas necessidades. Cada um de nós tem necessidades, assim como uma criança, um filho, quando ele tem alguma necessidade, ele vai para o pai ou para a mãe e pede, por favor, papai, mamãe, preciso de uma comida, preciso de um dinheirinho, preciso de uma roupa. Então, assim também, o conceito da reza é cada um de nós pedir a Deus as suas necessidades. O segundo motivo por que nós rezamos é, mais do que isso, é mais profundo, é simplesmente para se conectar com Hashem, se conectar com Deus. Ou seja, não tem algum interesse, vamos dizer aqui, externo, secundário, não tem outro motivo, simplesmente relacionamento. Assim como nós nos relacionamos com os nossos familiares, e o relacionamento é óbvio, entre um casal, entre pais e filhos, assim também nós nos relacionamos com Deus. É uma das formas como se relacionar com Deus, uma forma mais profundas e íntimas de como se relacionar com Deus é através da oração. Então, esses 2 motivos, aparentemente, pode parecer que são 2 motivos. Um motivo relacionado com o corpo, e outro motivo relacionado com a alma. O corpo precisa ter necessidades, então o corpo, quando ele reza para receber alguma coisa, e assim também, consequentemente, ele reza só quando ele precisa. Quando ele não precisa, não reza. E a alma, ela reza por quê? Porque ela quer se conectar com Hashem, conectar com Deus. O desejo da alma, que ela é uma partícula de Deus, então o que ela quer? Ela quer se conectar com Deus, com a sua origem, quer se relacionar com Hashem, com Deus. Mas, na verdade, podem parecer que são 2 motivos separados, externos, distintos, mas, na verdade, são 2 motivos que cada um depende do outro. Ou seja, o corpo precisa da alma, a alma precisa do corpo, por mais que a alma ela
reza não pela necessidade, mas pelo relacionamento, mas ela também precisa do corpo, porque sem corpo ela não se manifesta, ela não reza. Então, para ela poder rezar direito, ela precisa de um corpo saudável. Então, a alma precisa também rezar pelas necessidades, e não só pela conexão. O corpo, por outro lado, ela reza pelas suas necessidades, mas também ela precisa rezar pela conexão, pelo relacionamento com Hashem. Por quê? Porque o objetivo, na verdade, o objetivo de tudo isso é trazer divindade no físico, na matéria. A alma podia também ficar lá em cima e rezar, por assim dizer. Porque a alma desce aqui embaixo e reza dentro do corpo é para trazer divindade também no físico, na matéria. E para isso, o corpo também precisa rezar não só pela sua necessidade, mas pela conexão com Deus, para se tornar mais divino, para trazer divindade dentro nela. Então, são ambas as dimensões de nós mesmos, do corpo e da alma, precisa de ambos os motivos para rezar. Isso nós aprendemos em dois lugares. O conceito da reza nós aprendemos na Torá em dois lugares. Em primeiro lugar, nós aprendemos o conceito da reza em os nossos patriarcas. Nós tivemos três patriarcas, Abraham, Yitzhak e Jacob, Abrão, Isaac e Jacob. A Torá nos conta que Abraham, ele instituiu a reza matutina. Como está escrito no versículo, que ele levantou de manhã cedo e rezou. Ele instituiu o conceito de rezar de manhã. Isaac, instituiu a reza da tarde, que hoje seria a reza da Minchá. Jacob, o terceiro patriarca, Jacob, ele instituiu a reza noturna, que nós fazemos a reza de Arvit. Outro lugar está escrito, por que nós rezamos? Porque as rezas vêm substituir o serviço dos korbanot, dos sacrifícios do povo judeu, dos judeus no templo sagrado. Antigamente não tinha sinagogas, antigamente não tinha reza como nós temos hoje. Antigamente eram os korbanot, os sacrifícios. Todos os dias de manhã, então os Kohanim, eles sacrificavam a oferenda matutina, e no final da tarde mais uma oferenda, e a partir do momento que o templo sagrado foi destruído, então nós não temos mais como trazer as oferendas. Por isso os nossos sábios instituíram a reza no lugar dos korbanot. Qual a diferença entre ambos os motivos, ambas as origens? Por que preciso de duas origens para a reza? Uma dos patriarcas e a outra das korbanot, porque elas representam os dois motivos pelo qual nós rezamos. Abraham, Yitzhak e Yaakov representa a reza da alma, ou seja, o desejo de se conectar com Deus. Quando eles rezavam, eles não rezavam porque eles precisavam de alguma coisa, não rezavam porque estavam com suras, com problemas. Eles rezavam simplesmente para se conectar com Deus. Os patriarcas eram comparados como uma merkavá. Nos livros sagrados, uma merkavá quer dizer uma carruagem. Assim como uma carruagem, ela não tem uma vontade própria, ela vai atrás do carroceiro. Onde o carroceiro vai, ela vai atrás, não faz perguntas. Assim também, nos nossos patriarcas, o serviço a Deus deles, a sua conexão, não era para algum interesse, era simplesmente para se conectar com o carroceiro. Onde o carroceiro vai, eles vão atrás. Se conectar com Hashem, se conectar com Deus. Os patriarcas manifestam o desejo da alma que reza para se conectar com Deus. Os korbanot, qual foi o objetivo dos korbanot no Beit HaMikdash? Um dos objetivos dos korbanot, das oferendas, dos sacrifícios, era de coisas físicas, materiais. Era pedir a Hashem perdão, pedir a Hashem as nossas necessidades, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele faz para a gente, ou seja, relacionado com as nossas necessidades, com as nossas vontades, com os nossos desejos e assim por diante. Hoje em dia, nós não podemos rezar, aparentemente, qual o motivo que nós rezamos?
por se conectar com Deus ou porque estamos com extremas necessidades. Então, aparentemente, todos nós temos necessidades. Um perdeu muito dinheiro, outro, sei lá, está em stand-by, não sei o quê, outro está inseguro. Né? Estamos vivenciando uma situação de incerteza, e com essas incertezas, isso traz medo, o medo traz insegurança, e isso vai adiante. Outros têm tsuras, realmente não tem dinheiro, está com problema, não sei o que, etc. Então, quando ele reza hoje, aparentemente, ele reza por quê? Porque ele precisa. Ele não tem tempo hoje para se relacionar com Deus. Hoje ele precisa, ele tem necessidades. Mas, na verdade, diz os livros que não, justo o contrário. Hoje em dia, que nós não temos como trabalhar, né? E temos mais tempo para se dedicar a Deus, então justo o contrário. Mais do que nunca hoje, você pode, e aí, óbvio, você deve rezar, claro, também pelas necessidades, mas principalmente para se conectar com Deus. É difícil se conectar com Deus quando se reza rápido, mas quando se reza devagar, com mais kavaná, e como veremos depois a forma correta como rezar, então você vai se conectar com Deus, você vai se sentir mais espiritualizada, você vai se sentir mais conectada, ou conectado com Deus. Então, hoje, mais do que nunca, podemos e devemos rezar muito mais pela conexão do que pelas nossas necessidades. Mais um motivo também porque dizem os livros, porque rezar pela conexão, porque quando você reza por se conectar com Deus, então Ele também vai te proporcionar todas as tuas necessidades. Você não precisa chegar a pedir a Deus. Ou seja, é um nível de reza muito mais elevado que nem precisa mais pedir, porque Ele vai te proporcionar automaticamente tudo aquilo que você precisa. Quando você se conecta, você ama e você sente esse amor, então quem você ama e a pessoa, e agora Deus, né, que sente que você ama Ele, então óbvio que você vai despertar nele a vontade de proporcionar tudo aquilo que você precisa. Então quando a pessoa reza por Deus sem outros interesses, a chance dele ser atendido é muito maior do que quando ele apenas reza pelas suas necessidades. E apesar que hoje, diferente dos dias anteriores, nós não temos a possibilidade de rezar com minyan, que sabemos que minyan é um item extremamente importante na reza. Ou seja, não só rezar com 10 pessoas. E não só com 10 pessoas, rezar na sinagoga. Tá? Então, infelizmente, hoje nós não temos isso, mas, sabido, tem uma história que conta sobre o filho do terceiro Rebbe do Chabad, o Tzemach Tzedek, que viveu uns 150, 200 anos atrás, e ele ficou noivo. E antes de ficar noivo, ou logo depois que ficou noivo, o futuro sogro dele, queria saber que tipo de pessoa ele é. É uma das perguntas que ele fez para ele. Será que você reza com minyan? Com 10 pessoas ou você reza sozinho em casa? E ele disse, claro que eu rezo com minyan. Qual a dúvida? Tá bom, ele ficou muito feliz com a resposta. Depois de um tempo, ele mandou o filho dele, não sei quem, alguém, para dar uma olhada se ele está rezando com minyan. E ele foi na sinagoga e ele viu que ele está rezando, mas não está rezando com minyan, ele está rezando sozinho. Ele reza 1 hora, 2 horas, 3 horas, quer dizer, o minyan já acabou, já faz tempo, quer dizer, ele está rezando sozinho. E fui falar para o pai, olha, ele não está rezando com alguém, ele está rezando sozinho. Chamou ele, o sogro chamou ele, falou, olha, te perguntei se você reza com minyan, você está rezando sozinho, o que está acontecendo aqui? Ele falou para ele o seguinte, eu estou rezando com as minhas 10 forças da alma, que é o meu minyan. O que é minyan? 10 pessoas. Assim, cada um de nós, para quem estudou um pouco de Kabbalah, sabe que cada um de nós tem 10 sfirot, 10 forças da alma chamados. Né? Chokhmah, Binah, Dat, etc. Então, eu rezo com todas as minhas forças, com todas as minhas... Né? Então, isso é como considerado como minyan. Eu rezo com todo o meu ser. Então, assim, hoje nós não podemos rezar com o minyan literalmente, mas cada um de nós pode rezar com o minyan interno dele, com suas 10 forças da alma, que talvez não é menos importante, talvez é mais importante, e deve ser que essa é a vontade divina hoje, que cada um de nós reze em casa
não que dorme em casa apenas, que reza em casa, não porque ele não pode ensinar na sinagoga, então ele reza, não. Rezar de uma forma diferente. E de uma forma diferente quer dizer, talvez, de uma forma mais profunda também. Ou seja, rezar não só de uma forma externa, vir na sinagoga, reza rápido, não sei o quê. Não, você está em casa, você pode rezar um pouco mais, com mais tempo, então com mais dedicação também, com todas as forças da alma. Então, óbvio que sobre a reza nós podemos falar muito. Hoje vamos se dedicar a falar sobre a reza matutina. Na reza matutina também nós não vamos pegar toda a reza matutina, que tem muitos detalhes. Nós vamos pegar os pontos principais e mais importantes da reza. Óbvio que se uma pessoa pode rezar tudo, ele tem que rezar tudo. Ou tudo quer dizer, no nosso Shidur, vamos dizer assim, pelo menos da página 27 até a página 84, se não me engano. Tá? Com algumas páginas que também talvez precisa pular, enfim, mas de qualquer forma, mais ou menos lá é o nosso Shacharit. Tem coisas anteriores também, mas isso não faz, vamos dizer, faz parte, mas não é o essencial da reza. No Shacharit, só para começar, e começar a motivar a gente um pouco sobre a reza de Shacharit, porque Mincha e Arvit é mais curto, certo? Mas Shacharit é um pouco mais longo. Então, para motivar um pouco a pessoa, é bom que ele saiba, quando ele reza Shacharit, ele não está cumprindo uma mitzvah. Ele está cumprindo 8 mitzvot. Tá? Quais são as 8 mitzvot que a pessoa envolvidas na reza matutina? Primeira mitzvah é tzedakah. Antes de rezar, nos colocamos tzedakah. Segunda mitzvah para os homens colocam talit. Terceira mitzvah, os homens colocam tefilin. Talit se coloca todos os dias. Tefilin nós colocamos somente nos dias laicos, fora Shabbat, Yom Tov, Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc. Tá? Terceira mitzvah. Quarta mitzvah. Falamos da talit, tefilin. Quarta mitzvah. A mitzvah de amor ao próximo, como veremos mais tarde. Nós temos a mitzvah de ler o Shema Israel, que é uma mitzvah da Torá. Nós temos uma sexta mitzvah, que é lembrar todos os dias a saída do Egito, também é uma mitzvah da Torá. No último versículo do Shema Israel, como veremos mais tarde, então ele fala, Ani Hashem Elokechem, eu sou o vosso Deus, Asher hotzeti etchem miyeretz Mitzrayim, que tirei vocês do Egito. Então, aqui nós cumprimos não só a mitzvah do Shema Israel, nós cumprimos uma mitzvah que é chamada de lembrar todos os dias da nossa vida, temos que lembrar a saída do Egito. Além disso, no final da reza, nós temos 6 sechirot, 6 lembranças. A lembrança do Shabat, a lembrança sobre aquilo que aconteceu com Amalek, que queria exterminar o povo judeu, e sobre Miriam, algumas coisas que também são lembranças, são mitzvot. Então, mais uma mitzvah. E a mitzvah principal, que é a mitzvah da reza, certo? Também é uma mitzvah. Então, nós temos aqui 8 mitzvot quando nós rezamos apenas a reza de Shacharit. Se conta sobre alguém que ele disse, Deus, falando com Deus, Deus, hoje, graças a Deus, até agora, até esse momento, me comportei 100%. Não fofoquei com ninguém, me comportei bem, não me irritei com ninguém, estou com sentimento positivo, não pensei mal de ninguém, não quero me vingar de ninguém, não estou com dívidas, ainda não abri os boletos, os e-mails, etc. Graças a Deus até bem. Mas agora, daqui a pouco, eu vou sair da minha cama. Eu acho que eu vou precisar da tua ajuda agora. A partir de sair da cama, acho que eu vou precisar. Não é? Então, enquanto nós saímos da cama, está tudo bem. A partir do momento que saímos da cama, precisamos de energias e de forças. E sem dúvida que a reza ajuda para isso. Shacharit, como falamos, é uma reza comprida. Porque temos várias mitzvot lá. Tá? Porém, a pessoa, se não consegue fazer tudo, ele pode fazer o que ele pode fazer. Quanto mais, melhor. Mas se não consegue fazer tudo, ele pode fazer um pouquinho. Ele pode falar o Shema Israel e Amidah. Ele pode aumentar mais, acrescentar mais, ou diminuir um pouco, mas nunca pensar ou tudo ou nada. Não porque não consigo fazer tudo, então, sabe o quê? Não vou fazer nada. Não. Isso está errado. O que a pessoa pode fazer? Que ele faça. E, óbvio, sempre com o objetivo de sempre acrescentar mais e mais até ele poder conseguir refazer a reza toda da forma como tem que fazer. Quando que se reza Shacharit?
A resposta é simples. A primeira coisa que a pessoa precisa fazer quando ele levanta de manhã, depois que ele já lavou as mãos, já fez os primeiros passos, se vestiu, etc., então ele precisa rezar. Antes de abrir nossos e-mails, WhatsApps, Facebook, Instagram, e não sei mais quais são as outras tecnologias, e Zooms, hoje em dia também, enfim. Então, eu sei que tem pessoas que levantam 3 horas da manhã para ir no banheiro e levanta e não consegue já dormir antes de abrir e dar uma olhada no Facebook, o que mudou de 3 horas para cá. Então, mas o certo é, a pessoa, a primeira coisa, antes de fazer as suas próprias necessidades, ele precisa cumprir as necessidades espirituais. Que isso é rezar. Rezar quer dizer rezar de forma correta. Então, claro, se ele tem um e-mail muito importante que ele precisa abrir, porque senão ele não vai conseguir rezar direito, porque vai pensar o tempo todo sobre o e-mail que ele precisava receber, sabe o quê? Abre o e-mail, dá uma olhada, acalma-se e vai rezar. Sem dúvida, faz parte do preparativo da reza. Porque para rezar, você precisa rezar com concentração, você tem que estar calmo. Então, inclusive, se você precisa comer antes, como falamos na primeira aula, não só que é permitido, é até ideal. Toma o teu cafezinho, come um bolo, uma fruta, alguma coisa, para você poder rezar. Comer para rezar e não rezar para comer. Também, quando a pessoa reza, ele tem que saber que está rezando perante a Deus. Deus é como um rei. E assim como perante um rei nós não vamos de shorts ou de pijamas e não sei o quê, então tem que se vestir de uma forma adequada. Aqui, quando falamos de uma forma adequada, não quer dizer realmente ele precisa botar uma gravata e não sei o quê, mas pelo menos o corpo estar coberto com alguma roupa, tá? E principalmente os homens com uma kippá, as mulheres um lenço um lenço que pode cobrir a cabeça também seria ideal. Lavamos as mãos. Se ele já fez Netilat Yadayim antes, quando ele levantou de manhã e não mexeu, não tocou em não passou muito tempo, né, para ele talvez tocar alguma coisa que de acordo com a Halachá isso impurifica a mão, então não precisa. Mas é sempre melhor, antes de rezar, de qualquer forma, lavar as mãos. Ele pode lavar as mãos com caneca 3 vezes alternado na direita e na esquerda, porém, mesmo que ele não fez com caneca, só lavar as mãos, também isso serve para a reza. Colocamos Daká. Antes da reza, colocamos Daká. É importante saber, quando nós falamos de Daká, não quer dizer que precisa colocar R$100. Pode colocar 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos. Aqui não é tanto o valor, é o conceito da Daká. É importante dar todos os dias, antes da reza, dar Daká. Por quê? Porque assim como o Tzedakah é uma caridade que nós fazemos para as pessoas que eu não tenho obrigação perante eles, e talvez eles não merecem que eu dou para eles, assim também quando nós vamos agora rezar e fazer os nossos pedidos a Deus, queremos transmitir essa mensagem que assim como nós fizemos Tzedakah, caridade para o próximo, sem entrar no mérito se a pessoa que estou doando agora, o cofrinho que estou colocando, enfim, futuramente, vai ser para alguém que está merecendo ou não, assim também que Deus não olhe, não me julga pelos méritos, mas sim pelas Tzedakah. Ou seja, talvez também nós não temos méritos, podemos rezar e Deus vai falar, olha, infelizmente, não tem por que eu te dar, você não se comportou direito nos últimos 3 dias, eu acho que não vou te dar. Mas se você dar Tzedakah, então você neutraliza, para assim dizer, esse argumento de Deus. Assim como eu não julgo o próximo e eu ajudo ele, assim também que Deus não me julgue e que ajude e que atenda as minhas rezas. Falando em Tzedakah, um parênteses, o Rebbe instituiu que em cada casa tenha uma Tzedakah, um cofrinho na cozinha, tá? Na cozinha que tem um cofrinho, e assim também nos quartos das crianças, que tenha em cada quarto também um cofrinho de Tzedakah para educar as crianças, que as crianças se sintam bem, que eles têm uma Tzedakah, educar eles com Tzedakah e sentir que esse cofrinho deles, enfim. Tá? Antes da reza, precisamos ter Kavaná.
Kavaná quer dizer concentração. Nós sabemos que se concentrar na reza é uma das coisas mais difíceis. Você pode se concentrar na aula, você pode se concentrar quando você assiste um filme, quando você lê um livro, mas de repente quando você chega e abre aquele livro chamado livro de reza, o Sidur, e você começa a rezar, todos nós sabemos que depois de alguns segundos, alguns minutos, o nosso pensamento começa a voar para todos os cantos do mundo, tá? Todas as situações, enfim, tá? Não vamos entrar agora no motivo por que isso acontece, não é por acaso, tá? Existe um motivo, mas de qualquer forma, nós temos que rezar com kavaná, com concentração. Por isso, a pessoa, antes de rezar, como preparativo para entrar na reza da forma correta, ele precisa sentar, tirar todos os pensamentos, se concentrar. Eu vou rezar agora, eu tiro o meu trabalho, eu tiro minha família, eu tiro tudo da minha cabeça para poder rezar da forma correta, com concentração e com intenção, com sentimento também. Então, depois que for feito isso, então chegamos ao ponto de poder começar a rezar. Tem mais um detalhe, hoje que nós rezamos em casa, é bom saber que em casa também é bom cada um de nós escolher um lugar específico onde lá ele vai rezar. Se alguém tem um escritório em casa, pode ser no escritório, pode ser na sala, mas não faz diferença. Na verdade, o lugar é o lugar onde ele acha que vai ser bom para ele se concentrar melhor. Os nossos sábios sugerem, dizem, que um bom lugar normalmente é um cantinho, é um canto onde você está com a cara na parede, né? Para não olhar, num lugar aberto onde você vai começar a olhar para a direita e para a esquerda, você vê pessoas entrando, saindo, a televisão que está ligada e não sei o quê, o Chiques entrando, saindo. Num cantinho onde você está, você vê apenas a parede. Quando você vê apenas a parede não incomoda, não atrapalha em nada, e você possa se concentrar bem na tefilá. Começamos a reza. Como se começa a reza? Os homens começam com talit e tefilin. Nós não vamos hoje mostrar como se coloca talit e tefilin, porque não é o assunto, mas começamos com talit, em seguida colocamos o tefilin. Novamente, aquela pessoa que não consegue, hoje eu não consigo fazer toda a reza de jeito nenhum, pelo menos que coloca talit e tefilin. Se ele não consegue nem colocar talit ou tefilin, então coloque só tefilin, e pelo menos que reze o Shema, recite o Shema Israel durante o dia. Ou seja, durante o dia quer dizer a partir do amanhecer até o pôr do sol. O pôr do sol, hoje em dia, é mais ou menos por volta de 5:30. O dia começa mais ou menos umas 5 horas, 5:30. Então, vamos dizer que nós temos essas 12 horas que a pessoa pode colocar tefilin e fazer a reza, ou o mínimo da reza, que seria o Shema Israel. Novamente, o certo seria fazer isso logo no começo. Ele acorda de manhã, vai direto para a reza. Que isso, na verdade, não é só por Deus, por respeito, é também prático para a gente, porque todos nós sabemos, se nós começamos a trabalhar, o trabalho nunca acaba. Então, de uma coisa vai para outra, tá certo? Então, desse telefonema, depois vai para esse e-mail, depois vai para esse WhatsApp, depois não sei o quê, tem um problema a resolver, mas tem o banco que vai fechar, não sei o quê. Então, é muito mais prático, antes de você abrir o teu escritório, consultório, a tua fábrica, não sei o quê, o teu computador, você reza. Mas, de qualquer forma, se a pessoa não podia, etc., então ele tem o dia inteiro para rezar, para pelo menos colocar tefilin e recitar o Shema Israel. Nós começamos a reza com o trecho de Hareini Mekabel, que no nosso Sidur é na página 12 embaixo. Sidur Teilat Hashem, com tradução para o português. Eu não tenho o Sidur aqui, mas eu estou lembrando um pouco as páginas. Então, é no 12 embaixo. É muito importante, antes de começar a rezar, recitar esse trecho. Hareini Mekabel Allah, eu assumo sobre mim, mitzvat aseh, a mitzvah positiva de receber, de assumir a mitzvah de amor ao próximo. Por que é tão importante assumir a mitzvah? Como falamos antes, que uma das mitzvot é Ahavat Israel, não é? O amor ao próximo. Por que é tão importante isso? Então, dizem os livros racídicos o seguinte: quando nós rezamos perante a Deus, então nós temos que chegar lá em cima da forma mais completa que nós podemos. A forma mais completa que um judeu pode chegar é quando ele está
unido com todo o povo de Israel. Por quê? Porque todo o povo de Israel é considerado como um corpo só, como uma pessoa só. Então, se eu estou brigando com alguém, não estou desacordo com alguma coisa, não estou bem, então, na verdade, não é só você. É o povo judeu não está bem. É como que está faltando do corpo algum órgão. Então, se chegando lá em cima, não completo com o corpo completo, então isso é um defeito. Isso lá em cima não chega bem. Deus quer ver todo mundo junto, o corpo completo. Então, por isso nós assumimos o amor ao próximo antes, para que a minha reza, que se junte com todas as rezas de todos os judeus e judias do mundo inteiro, chega lá como uma reza só, e com isso ela será bem atendida perante o trono celestial. Além disso, se dá, um mestre racídico dava esse exemplo sobre pais e filhos. O filho precisa de alguma coisa do pai. Quando o pai vê que os filhos são unidos, tem amor entre eles, então ele está feliz. E quando ele está feliz, então ele proporciona. Você pode pedir que ele não vai olhar se merece ou não merece, ele vai te dar. Por quê? Porque ele está feliz. A coisa mais importante para os pais é a união dos filhos. Mas quando o pai não vê que os filhos se dão bem, então quando ele vai, ele tá chateado, ele não está bem. Está triste ver uma situação dessa. Então, quando a pessoa vai pedir desse jeito a Deus, então, obviamente, ele não vai ser atendido. Então, a primeira coisa, para abrir os portais celestiais para Deus nos atender, então, nós recitamos o Hareini Mekabel, assumimos o amor ao próximo, amar o próximo como a si mesmo. Muito bem. A reza começa, tem várias partes. De uma forma geral, são 4 partes. Hoje nós vamos falar sobre 2 partes importantes. A primeira parte, que vamos rapidamente falar, é Psukei de Zimra. Psukei de Zimra quer dizer versículos de louvor. Versículos de louvor começa na página 27, vai até a página, se não me engano, a página 43, que praticamente são capítulos de salmos, principalmente capítulos de salmos e selecionados que falam sobre a grandiosidade de Deus, como Deus é bom com a gente, como Deus temos que louvar a gente, e qual o objetivo? O objetivo, na verdade, é despertar nosso coração, para nós rezarmos com kavaná, com sentimento, com amor, com respeito, com reverência a Deus, e não só apenas falar palavras. Tá? Depois, temos a segunda parte da reza. Desculpe, seria, na verdade, já a terceira parte da reza, na verdade, mas de qualquer forma, que são o Shema Israel. O Shema Israel se encontra na página 46 ou 45, mas antes do Shema Israel, que ela é uma mitzvah da Torá, de recitar o Shema 2 vezes por dia, uma vez de manhã, uma vez de noite, antes e depois disso temos aquilo que é chamado de Birchot Kriyat Shema, as bênçãos do Shema Israel. O que quer dizer as bênçãos do Shema Israel? Então, de manhã nós fazemos 2 bênçãos antes, como preparativo ao Shema Israel, e uma bênção depois, e à noite, quando nós falamos na Arvit, a reza do Shema Israel, temos 2 bênçãos antes e 2 bênçãos depois. Totalizando, são 7 bênçãos entre as bênçãos do Shema Israel que recitamos de manhã e as bênçãos do Shema Israel que recitamos à noite. Ou seja, 7 bênçãos. Por que 7 bênçãos? Porque existe um versículo do rei David, que fala sobre a importância de louvar a Deus 7 vezes. Então, nós fazemos 7 brachot. Além disso, que misticamente falando, 7 representa as 7 midot, 7 atributos emocionais que nós temos, e nós temos que servir a Deus com todos os nossos atributos, com todo o nosso ser. Então, nós fazemos 7 brachot. Mas, de qualquer forma, o objetivo dessas bênçãos, antes e depois, principalmente antes, depois vamos falar depois, é para despertar o nosso coração. Por isso, se nós vamos olhar qual o conteúdo das rezas, das bênçãos do Shema Israel, a primeira é Yotzer HaMeorot, que fala sobre a criação de Deus, ou seja, como Deus criou o universo. Mas Deus não só criou o universo, Deus criou vários mundos e vários
várias criaturas, não só físicas, mas também espirituais. Nós temos anjos, vários tipos de anjos. Todos os anjos, eles rezam a Deus, louvam a Deus, tá? Mas, no final de tudo, qual o principal, qual o objetivo de Deus? É a nossa terra. Ele quer estar junto conosco, como fala o versículo Hamechadesh B'tuvo Bechol Yom Tamid, que Deus renova a sua criação a cada momento, a cada instante. Deus não é a criação não foi uma criação que Deus criou há 5.780 anos atrás e ele fez uma obra como algo que é fabricado, né, em alguma fábrica, depois sai da fábrica e o dono do objeto não sabe o que está acontecendo com ele. Tá? Não, Deus criou o universo e ele está envolvido na sua criação. A cada minuto, a cada instante, ele não parou. Ele está junto com a gente. E isso nós queremos enfatizar isso nas bênçãos do Shema Israel para despertar nosso coração, ou seja, sentir que Deus está próximo da gente. Deus não está longe da gente. Deus está junto com a gente e sentir que Ele está dentro da gente e com isso, consequentemente, sentir amor a Deus, que isso é o objetivo do Shema Israel. O Shema Israel, como nós vamos ver daqui a pouco, é Ve'ahavta. O primeiro versículo é Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Amar a teu Deus, isso é o objetivo. Para você amar a teu Deus, então você precisa despertar o teu coração, que isso vem através das bênçãos do Shema Israel. Em seguida, nós vamos para o Shema Israel. Antes do Shema Israel, os homens que colocam talit, estou falando dos homens que colocam talit porque não só mulheres não colocam talit, mas os homens também não todos colocam talit, certo? Só homens casados. Pelo menos nós, o costume ashkenazis. Faradim colocam a partir do bar mitzvah, mas os ashkenazim, eles colocam no bar mitzvah tefilin e o talit somente a partir do casamento. Então, quem coloca talit, então, antes do Shema Israel, um pouco antes, ele já junta os 4 tzitzit, os cantos do tzitzit, os fios, certo? Cada nós tem, aqui temos os tzitzit, e ele segura isso na mão esquerda. Tá? Depois ele vai passar na mão direita, mas isso mais tarde. Segura na mão esquerda e ele se prepara para o Shema Israel. Shema Israel é aquele versículo que todos nós conhecemos. É um versículo muito importante. É aquele versículo que desde o Brit Milá, desde o nascimento, se fala isso para uma criança, na noite antes do Brit Milá, se recita com ela o Shema Israel. E durante todos os dias, quase, não quase, para quem reza é todos os dias literalmente, isso nos acompanha durante a vida toda, em todos os momentos, momentos bons, como por exemplo, sei lá, no fim do Neilá, todos nós recitamos Shema Israel, nós recitamos Shema Israel nas necessidades também. Deus nos livre quando as pessoas precisavam sacrificar suas vidas, se for no holocausto ou na Inquisição, ou nos pogroms, então sempre foi o Shema Israel que foram as últimas palavras, não é? E assim, quando cada um de nós, Deus nos livre, falece, devolve a sua alma para Deus, então também recita o Shema Israel antes de devolver a sua alma. Então, o Shema Israel é um versículo extremamente importante e ele nos acompanha praticamente todos os dias da nossa reza. No Shema Israel, que ela é composta, na verdade, de 3 parshiot na Torá, 3 porções, 3 partes, ela tem 245 palavras que representam, cada um de nós tem 248 órgãos, assim está escrito, órgãos e veias e nervos e assim por diante. E cada palavra representa, do Shema Israel, representa um dos órgãos do corpo da pessoa. Só que nós temos 245, não 248, tá certo? Nós temos 248 órgãos, mas no Shema Israel tem 245 palavras. Então, por isso que no final do Shema Israel, normalmente, quando se reza sozinho, pelo menos não na sinagoga, então quando chegamos no final, Ani Hashem Elokechem, nós acrescentamos, repetimos novamente 3 palavras para completar aos 248, ao número 248, acrescentamos Ani Hashem Elokechem. Tem outros costumes, mas pelo menos os nossos costumes é assim, tá? Então, nós temos 248
tá? Que isso representa o nosso corpo, os órgãos do nosso corpo, nós recitamos o Shema Israel, apesar que a lógica diria ficar de pé. É um versículo muito importante, porque falar sentado, não tem obrigação de fazer sentado e não tem obrigação de fazer isso de pé, mas se procura se sentar. Por quê? Porque aqui tem vários motivos e simbolismos relacionados a Shema Israel para fazer isso sentado. Em primeiro lugar, nós precisamos ter kavaná, intenção. Você precisa saber o que está falando aqui. E é muito mais fácil se concentrar quando está sentado do que quando está de pé. Então, melhor sentado, entendendo o que está dizendo, do que de pé, sem kavaná. Segundo lugar, quando nós sentamos, a cabeça se encontra mais próxima ao corpo. E nós queremos lembrar para nós mesmos que aquilo que a nossa cabeça entende e capta, Shema Israel, escuta Deus, Deus é nosso Deus, Deus é o único, tá certo? A nossa cabeça entende, o nosso cérebro entende que nós temos que seguir o caminho de Deus, e temos que cumprir mitzvot, só que quando chega na prática, é outra história, tá? Então, o Shema Israel é também para lembrar, sentado, lembrar a gente que nós temos que aproximar a nossa cabeça ao nosso corpo, ou seja, a teoria, a prática. Não só ficar na teoria, pensando sobre Deus, sentindo sobre Deus, falando sobre Deus e concordando com tudo aquilo que está escrito na Torá. Não. Temos que também cumprir isso. Isso tem que se aproximar às mãos, aos pés, ou seja, tornar isso também na prática. Assim também, porque nós sentamos no Shema Israel? Também porque para nos lembrar que Deus também não é algo que se encontra lá em cima, desligado da gente, longe do mundo, não. Shema Israel, escuta Hashem, Deus está aqui. Deus Hashem Echad. Deus é único aqui, junto com a gente, e não separado da gente. Inclusive, esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo de vida é revelar que aparentemente, por mais que o mundo você não enxerga a divindade, você não vê que Deus está aqui, é revelar a divindade que se encontra aqui, ou seja, mostrar que Deus realmente se encontra aqui. Acho que o vírus está mostrando muito bem que existe um dono aqui nesse mundo e não está longe, ele manda aqui e ele, em um segundo, em um minuto, ele pode trazer grandes benefícios para a gente e, infelizmente, também pode mostrar de outras formas como estamos vivenciando agora. O primeiro versículo começa com Shema Israel. Shema. Shema quer dizer escutar, mas não quer dizer só escutar. Porque existe escutar, ouvir e escutar, não é? Ou seja, às vezes você está ouvindo, sim, estou ouvindo, mas que você não consegue repetir o que ele falou, tá certo? Ou seja, existe ouvir, existe escutar, prestar atenção. Shema Israel, Shema não quer dizer apenas ouvir. Shema quer dizer presta atenção. Presta atenção naquilo que está falando. Coloca isso próximo ao teu coração, tá? Hashem Elokeinu, Deus é nosso Deus. Hashem Echad, Deus é nosso Deus. Não está escrito Hashem Yachid, Deus é único. Hashem Echad, Deus é um. Por que Deus é um? Deus nossos sábios, porque aqui, o que o Shema Israel quer nos ensinar, não é apenas dizer que Deus é único. É como falamos antes. Sim, pode ser Deus é único, mas ele está longe da gente. Não, Deus é Echad. Echad quer dizer unificado. Ele está unificado com a gente. Echad vem da palavra de Ardut, de união. Não só que ele é único, óbvio que ele é único, mas ele está junto com a gente, unido conosco. Ele é Deus, não são duas identidades separadas. São duas coisas juntas, não se separam. Deus é o mundo é Deus. Não é uma oposição a Deus, é uma coisa separada de Deus. Ele não tem próprias forças, é uma coisa só. Você conta aquela famosa piada de um cara que ele foi alugar lá ou comprar um cavalo de alguém. Gostou de um cavalo de alguém? Olha, me vende esse cavalo. Ele falou, então, posso vender, mas ele opera diferente de outros cavalos. Pergunta, o que ele faz de diferente? É simples assim. Esse cavalo eu ensinei ele, e dei alguns, quer dizer, eu não uso ele para andar e parar da forma que todo mundo faz, com chicotes, etc. Quando você fala
Baruch Hashem, ele anda. Baruch Hashem quer dizer, obrigado Deus, abençoado Deus. Quando você fala Shema Israel, ele para. Pô, legal, tá bom. Ele gostou, falou, deixa testar um pouco o cavalo, vamos ver se realmente funciona assim. E ele testou. Subiu no cavalo, montou no cavalo, e ele fala, Baruch Hashem, e começa a andar. Shema Israel, para. Fantástico. Fizeram um geschäft lá, pagou, comprou. E ele começa a primeira jornada com o cavalo. Ele vai com o cavalo, Baruch Hashem, ele anda, Shema Israel, ele para, e assim ele vai. De repente, quando ele chega, ele anda, e de repente ele chega perto de um lugar muito fundo, um tipo de abismo, e ele fica apavorado, e vê, aqui estamos em perigo, se ele precisa parar ele, só que naquela hora deu um branco para ele, esqueceu como faz para parar o cavalo. Então ele, como falou, começou a falar uma bênção, Baruch atah Hashem, Shakol Yamid Varo, não deu certo, Itgadav Ekadash Merabah, não deu certo, não sei o quê, e o cara fica para aí, está se aproximando, ele vai cair daqui a pouco, só um minutinho. Então, sabe, no último ano, desespero, de repente, que ele fala, o que um judeu fala antes de falecer? Shema Israel. Então ele fala, Shema Israel, ele grita, e de repente ele para. Ele parou, ele faz um respiro, tem aquele suor, né? A cabeça dele fala e olha para Deus, Deus, muito obrigado, Baruch Hashem. E o que acontece quando ele fala Baruch Hashem? Ele anda, né? Enfim, só uma piada conhecida e famosa. Mas, de qualquer forma, o conceito do Shema Israel, que isso está nas nossas veias, a cada momento, a cada instante, nós falamos, né? É o conceito que nós somos uma coisa com Deus. Não é só que Deus é único e não tem outros deuses. É muito mais do que isso. O Deus que ele é único, ele está junto e opera a cada momento, a cada instante com a gente. Por isso, se nós olharmos na Torá, uma coisa interessante, no Shema Israel, no versículo tem duas letras que são escritas maiores. Shema, a última letra é o Ain. O Ain é mais... A letra Ain é maior do que as outras letras. E também o Dalet do Echad, a última, Hashem Echad, Dalet é também maior. Se nós juntamos o Ain e o Dalet, ela forma a palavra Ed. Ed quer dizer testemunha. Testemunhar, ou seja, nós somos aqueles que, através da nossa fé, o nosso monoteísmo, a nossa declaração em Hashem Echad, e nos comportarmos dessa forma, nós testemunhamos que realmente Deus é único e Deus está com a gente. Mais um motivo muito bom. Como que se recita o Shema Israel? Então, em voz alta, novamente para despertar a Kavaná, cobrimos os olhos. Por que cobrimos os olhos? Também para despertar a Kavaná. Quando você não vê nada na tua frente, então é mais fácil se concentrar. Mas mais do que isso, quando nós abrimos os olhos, o que nós vemos? Vemos o mundo. Nós não vemos divindade, nós não vemos Deus. Deus está oculto da gente. Por isso nós ocultamos os nossos olhos para tirar o físico da gente e poder penetrar algo mais profundo e tentar enxergar Deus dentro da gente. Então nós cobrimos os olhos para tirar o físico e para enxergar a Deus. E quando nós recitamos Echad, como está escrito no Código do Leis, relacionado com aquilo que nós falamos, o conceito da união, da unificação entre Deus e o mundo, temos que ter essa kavaná. Aleph é o valor numérico 1. Het, da palavra Echad, é 8. E Dalet é o valor numérico 4. Ou seja, quando nós falamos Echad, então prolongamos um pouco, inclusive, nós falamos Echad, tá? O tempo para nós pensar que Aleph, que representa Deus, né? Único. Deus, ele é único. 8, nos 7 níveis celestiais que existem, eu e a Terra, ou seja, que ele está aqui entre a gente, e Dalet, que é o valor numérico 4, e nos 4 do mundo. 4 cantos do mundo, ou seja, Deus é uma coisa com a gente. O segundo versículo que falamos é Baruch Shem Kevod Malchut Lamed, que seja abençoado o nome dele, o reinado dele eternamente. Esse versículo foi dito pelo nosso patriarca Jacob,
quando ele estava prestes a falecer, e ele queria ter certeza que todos os seus filhos, os 12 filhos que ele tinha, os 12 filhos, estão caminhando no caminho judaico da fé, do monoteísmo, conforme foi educado por ele, pelo avô Yitzhak e pelo bisavô Abraham. Então ele pergunta para eles, vocês acreditam em Deus? E eles respondem, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Sim, claro, que nós acreditamos no Deus único. O que ele responde? E fica feliz e fala, Baruch, abençoado Shem, o nome dele, que foi mencionado pelos filhos deles, né? Hashem Elokeinu Hashem Echad, Kavod Malchuto, o reinado deles, de Deus, eternamente, e por isso nós intercalamos isso na reza do Shema Yisrael também. Depois temos a primeira parashá, que começa com Ve'ahavta e vai até o Bisharecha. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, amar a teu Deus. Amar a teu Deus é uma mitzvah. Todos nós temos que amar a Deus. A famosa pergunta, mas como que dá para amar a Deus? É uma coisa sentimental, é uma coisa, quer dizer, não é uma coisa prática, é uma coisa emocional. Será que dá para amar alguma coisa que você não gosta? Então, a resposta é o seguinte. Ve'ahavta, se você vai se concentrar e pensar em Deus suficiente, você vai amá-lo. Ou seja, por isso que nós falamos as bênçãos do Shema Yisrael, ou seja, pensar em Deus. Se concentrar sobre Deus, então, com certeza que, no final, eu vou despertar o amor a Deus. E, na verdade, Ve'ahavta também não é só, é também uma garantia, não é só uma mitzvah, uma garantia. Ou seja, a Torá quer dizer, Ve'ahavta Hashem Elokecha, se você vai pensar sobre Deus e suficientemente sobre Deus, saiba, eu te garanto que você vai despertar o amor em Deus. Não é uma coisa em vão. Eu não consigo, não dá. Não. Se você vai pensar suficientemente sobre Deus, então você vai, no final, despertar o amor perante a Deus. Por isso existem hoje livros, o que eu vou pensar, etc. Então, isso é outro assunto, mas tem livros específicos para isso, que judeus costumam até, inclusive, estudar antes da reza, etc., que fala sobre a grandiosidade de Deus, sobre a bondade de Deus e assim por diante. Tudo isso para despertar, ajudar a despertar nosso coração, especialmente quando chegamos no versículo de Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Depois ele fala Bechol levavcha, com todo o teu coração. Todo o teu coração, na verdade, em hebraico, coração é lev. Teu coração, libecha. O que quer dizer levavecha? Levavecha quer dizer como um acréscimo. Levavecha libecha. Por que mais um lev? Levavecha, porque cada um de nós tem, para assim dizer, tem dois corações. Tem um coração no lado direito e um coração no lado esquerdo. Ou seja, nós temos o Yetzer Tov, o instinto positivo, e nós temos o instinto negativo. Com o instinto positivo, cada um ama a Deus. E a Torá fala, você tem que amar a Deus não só com o instinto positivo, com teu Yetzer Hara, com tua alma animal, com teu lado negativo. O instinto também, você pode transformá-lo, você pode trazê-lo a um nível que ele possa apreciar, valorizar a Deus e começar a amá-lo também. E esse talvez é o nosso, não talvez, é um dos nossos desafios e objetivos, é nós elevarmos o nosso corpo, o nosso físico, aquilo que puxa a gente mais para o outro lado, para o lado físico, não para o lado espiritual. Mas saiba que o lado físico, se você educar ele, se você se conectar com ele, explicar para ele a importância, não só a importância, quanto que é legal, na verdade, amar a Deus, praticar judaísmo, ele também vai amar e vai te seguir. E esse conflito entre o bem e o mal que se encontra dentro de cada um de nós vai se amenizando, diminuindo, e alguns que merecem podem até eliminar e ficar só com o lado positivo, ou seja, pacífico dentro da gente. Depois, na Parashá, nos fala sobre alguns assuntos muito importantes. Em primeiro lugar, a importância do estudo da Torá, tá? Vidibar tabam, falar sobre essas palavras da Torá, bishivtecha bevetecha, quando está em casa, quando está na rua, quando está deitado, que está levantando, ou seja, quanto que é importante estudar a Torá a cada momento, a cada instante da tua vida. Depois nós temos a mitzvah do tefilim, e depois nós temos a mitzvah da mezuzá, para ser colocada em todas as portas das nossas casas. Isso é o resumo da primeira parashá. A segunda parashá é Vehayim Shamoa. Começa com as palavras Vehayim Shamoa, termina com Haaretz. O objetivo é, o que ele nos fala lá? Fala o conceito
da prática das mitzvot. A primeira parashá fala sobre a fé, assumir Deus como Deus, amar a Deus, sentimento. A segunda parashá fala sobre coisas práticas. Depois que você já assumiu Deus, agora vamos na prática. Se você fizer, você vai ser recompensado. Se você fizer o contrário, então vai acontecer o contrário. E depois nós temos a terceira parashá, que começa com Vayomer e termina com Hashem Elokechem Emet, que é a parashá de Tzitzit, que vamos falar daqui a pouco. Mas no final da parashá, lá ele fala, Ani Hashem Elokechem, sou teu Deus, vosso Deus, Asher hotzeti etchem mieretz Mitzrayim, que tirei vocês do Egito, a mitzvah de lembrar a saída do Egito. Essa mitzvah, a saída do Egito, foi intercalada com o Shema Israel. Por quê? Porque ela está ligada com o Shema Israel. Qual a ligação entre a saída do Egito e o Shema Israel? É simples. Saída do Egito, quando nós falamos saída do Egito, não estamos falando apenas da saída do Egito que aconteceu há 3.500 anos atrás. Porque em hebraico, Egito, Mitzrayim, vem da palavra de Mitzarim, de limitações. Ou seja, cada um de nós, assim como os judeus estavam escravizados, limitados no Egito fisicamente falando, assim cada um de nós tem os seus bloqueios, o seu Egito, aquilo que limita e às vezes pode até paralisar a pessoa para ir na frente na vida. Então ele precisa sair do Egito, se libertar dos seus bloqueios psicológicos, emocionais, mentais, espirituais, etc. Precisa sair disso, precisa sair dos vícios, se libertar. E como você se liberta? Através do Shema Israel, quando a pessoa pensa sobre Deus, sobre a grandiosidade de Deus, sobre o amor a Deus, etc. Tudo isso ajuda ele a se libertar das coisas pequenas que limitam a ele continuar os seus passos na sua vida. Depois nós temos o trecho de Veyatziv. Logo depois, desculpe, esqueci, sobre a parashá de Tzitzit. Então, quando nós chegamos no Tzitzit, então os Tzitzit estavam na mão esquerda, nós vamos passá-las para a mão direita e nós vamos beijar 3 vezes. Cada vez que se menciona a palavra tzitzit, 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 letzitzit, então nós damos um beijo e quando falamos, terminamos Ani Hashem Elokechem Emet, também damos o beijo nos tzitzit. Também diz os nossos sábios, quando nós recitamos o versículo que está naquela parashá, Leman tizkeru et kol mitzvotai, porque nós estamos falando sobre a mitzvah de tzitzit, porque tzitzit lembra todas as mitzvot da Torá. Então, quando falamos Leman tizkeru, para que vocês lembram kol mitzvotai, todas as minhas mitzvot, a pessoa tem que ter em mente a kavaná, a intenção, lembrar especificamente sobre a mitzvah de Shabbat. Por quê? Porque Shabbat é uma mitzvah tão importante que equivale, ela tem o mesmo peso de como todas as outras mitzvot. Se está escrito quem cumpre o Shabbat, como que se ele cumpriu todas as mitzvot? Então, quando a pessoa cumpre o Shabbat, é como que se cumpriu todas as mitzvot. Então, Leman tizkeru, lembrar todas as mitzvot, lembra do Shabbat, guarda o Shabbat, capricha no Shabbat, cumpre o Shabbat, então é como que se tivesse cumprido todas as outras mitzvot. Depois o próximo trecho é Emet Veyatziv, que é interessante, é a brachá que vem depois do Shema Israel, tá? Que fala também sobre os milagres que aconteceram no Egito, e a travessia do mar e outras coisas. Essa reza foi uma reza que foi feita pelos judeus na Espanha. Isso há 2.500 anos atrás, quando tinha um sábio chamado Ezra HaSofer, Ezra o escriba, que vivia na Pérsia, na Babilônia, no Iraque, que seria hoje, e quando o rei deu permissão para os judeus da Babilônia voltar para Israel, então ele mandou uma carta, um aviso para os judeus da Espanha que eles também voltem para Israel. Só que os judeus da Espanha não quiseram voltar. Eles acharam que a situação não está tão segura e não vale a pena deixar suas casas, suas coisas, sua vida estável na Espanha e voltar para Israel para uma vida instável e quem sabe depois vão ter que voltar de novo, sair de novo de Israel. Enfim, que politicamente era uma nova era para o povo judeu, mas não era uma coisa tão estável. Então, eles recusaram, mas que falaram para o Ezra, olha, mas isso não quer dizer que nós estamos desprezando a terra de Israel, ou não acreditando no templo sagrado, ou se afastando do judaísmo, Deus nos livre, pelo contrário. E por isso compilaram essa reza, que essa reza, na verdade, mostra toda a grandiosidade de Deus. Desde o começo até o fim,
tá certo? Então ele começa a falar com 15 expressões lá sobre Deus, que ele é verdadeiro, viatziv, ele é firme, benachon, ele é justo, bekayam, ele é eterno, e assim por diante. Existem 15 expressões, e depois ele fala sobre o conceito da redenção, a nossa fé na redenção, e termina a brachá com Baruch atah Hashem Gal Israel, que Deus redime o povo de Israel, ou seja, mostrando que eles acreditam na redenção, acreditam na volta do povo judeu para Israel, mas eles não acharam que era o momento certo, mas de qualquer forma, essa é a reza que foi enviada como presente para esse sábio e foi intercalado na reza. Depois temos, rapidamente terminando, em poucas palavras, que o tempo já ultrapassou, o conceito da Amidah. Amidah, que na verdade é o auge da reza, é recitado em voz baixa, de pé. Por que em voz baixa, de pé? Porque é o momento quando a pessoa se encontra cara a cara com Deus. A reza é uma escada de elevação. Você começa de baixo para cima. Versículos de louvor, você começa a se esquentar. Depois você vai para os bênçãos do Shema Israel. Você esquenta um pouco mais. Depois você vai para o Shema Israel, que você já desperta o amor a Deus. Então, quando você chega no nível do Shema Israel, quando chega na Amidah, então você sente uma grande humildade perante a Deus. Quem sou eu perante a Deus? Estou sentindo um grande amor para eles, me sinto ele próximo, mas isso que causa uma anulação perante a Deus. Quem sou eu perante a Deus? Por isso, a Amidah representa o momento quando estamos cara a cara com Deus e nós nos sentimos muito pequenos perante Ele, que por isso é feito de pé, como respeito a uma anulação, também em voz baixa. Claro que talvez nós não sentimos isso cada dia, etc. Porém, a nossa alma sente isso. E o nosso trabalho é que não só que a nossa alma sente isso e que afete a nossa alma, mas isso que afete a gente, a nossa consciência no dia a dia, em termos práticos. A Amidah, ela é dividida em 3 partes. A Amidah é feita compilada de 18 brachot. Hoje é 19, depois foi acrescentada mais uma. Essas 19 brachot são divididas em 3 partes. No começo são 3 bênçãos chamados de louvores. No final temos mais 3 bênçãos chamados de agradecimentos. E no meio nós temos 13 pedidos específicos para cada um de nós, pessoais. Tá? Então, rapidamente, quais são os pedidos pessoais? Então, pedimos a Deus, que Deus nos dá conhecimento, discernimento para poder tomar as decisões certas na nossa vida. Nós temos o pedido que Deus nos desperte nosso coração para fazer chuva, para voltar a Ele, servir Ele de verdade, que Deus perdoe nossos pecados, que Deus nos redime, que Deus nos traga cura, que Deus nos traga parnassá, sustento. E depois temos alguns pedidos para o povo judeu, que Deus toque o shofar, o grande shofar, e nos traga de volta para a terra de Israel, na redenção final, que Deus traga de volta o Sinédrio, o Sanedrim, que era composto de 71 juízes, o Supremo, o Corte Supremo Corte na época do Templo Sagrado, que Deus reconstrói Jerusalém, que reconstrói o Templo Sagrado. Depois nós temos também Etzemach David Adachá, que Deus traga o Mashiach, o Messias, que Deus atenda Shema Koleinu, que é uma reza muito importante, que atenda todos os nossos pedidos, as nossas vozes de todos nós. E lá naquela reza, cada um depois pode olhar no Sidur, cada um pode acrescentar também um pedido específico se ele tem, pode acrescentar com suas palavras uma coisa muito específica que ele talvez precise naquela hora, naquele momento. E no final temos, e isso são os pedidos gerais, pessoais, que fazemos na reza. Tá? Nós terminamos a reza fazendo 3 passos para trás, e antes dos 3 passos para... Desculpe, esqueci. Tanto no começo como no fim, fazemos 3 passos para trás, 3 passos para frente, que isso como um sinal de conscientizar que estamos ou entrando ou saindo do quarto do rei. No começo fazemos 3 passos para trás, e 3 passos para frente para entrar, depois 3 passos para trás, para dizer como sair. Mas antes disso, nós temos um costume, logo antes de falar o último Yehiu Leratzon, no final da Amidah, de acrescentar, cada um acrescenta um versículo de Salmos, que o versículo começa com a primeira letra do nome judaico da pessoa e termina com a última letra do nome judaico da pessoa. Ou seja, se por exemplo alguém se chama Hana, então ele começa com o Het, um versículo com Het,
e termina com o versículo Rei. Se alguém se chama, sei lá, Moishe, então ele começa um versículo que começa com Men e termina com um versículo que começa com Rei. No Sidurim, em português, se vocês vão ver lá atrás, tem lá uma lista de nomes, de versículos que representam os vários nomes, né? De cada um pode depois olhar. Então, nós fazemos os 3 passos para trás e falamos o Shalom Ibromav. Quando falamos do Shalom Ibromav, nós inclinamos a cabeça para o lado esquerdo, Hui Shalom Aleinu para o lado direito, Ve'al Kolomo Israel Imroamen para a frente, e terminamos com um versículo, com um desejo, com um pedido, que Deus reconstrói o templo sagrado, Importante saber, tem na Amidah, tem um trecho chamado de Kiddushah, que é na Gdishach, tá? É uma reza, isso é uma reza que se faz somente na sinagoga quando tem minyan, tá? Na verdade, não precisa ser na sinagoga, quando tem minyan, são 10 pessoas no aeroporto, tá? E então se faz o minyan, aí se recita o Kaddish, e pode também, e deve se recitar também esse trecho na Gdishach. Assim também tem o Modim de Rabbanan. Se você olhar lá o Modim de Rabbanan na página 58, isso é recitado somente quando tem minyan, ou seja, quando existe a repetição da Amidah, então aí recitamos o Modim de Rabbanan. Mas se não, recitamos só o Modim grande também. Muito bem. Óbvio que nós podemos falar muito mais sobre a reza, mas pegamos 2 pontos principais, que é o Shema, os preparativos para a reza, né? Tzedakah, amor ao próximo e assim por diante, e depois o Shema Israel e Amidah, que são os 2 trechos principais da reza, mas obviamente cada um podemos falar sobre isso mais, mas acho que começar com isso e fazendo bem feito, acho que Deus vai ficar muito feliz com a gente. A reza não é uma coisa, é uma coisa que nós trabalhamos todos os dias. Os Hassidim anteriores, estamos falando de rabinos, não estamos falando só de pessoas simples. Então também tinha dificuldades, sabe, rezar com Kavaná, etc. Então o que eles faziam? Todos os dias eles pegavam um trecho que eles se concentravam nesse trecho. Talvez na sua ordem, né? No primeiro dia, talvez na página 10, depois no segundo dia na página 11, e assim por diante. Então cada um de nós também pode, cada dia, incrementar a sua reza, se concentrando num versículo. Ou seja, se faz a reza toda, mas talvez ter uma kavaná especial, uma intenção especial, dar uma atenção especial numa reza, num trecho da reza específico, e assim, cada vez ele vai aprendendo mais um trecho, mais uma reza, e ele vai progredindo na sua vida espiritual. Estou vendo que o Wolf está fazendo umas... Alguém fez uma pergunta aqui. Rabino, podemos rezar do chá? Já respondi. O Wolf está fazendo uma observação. Saindo com a esquerda e voltar à direita. Isso deve se referir em relação aos 3 passos para trás. Sim? Então, quando nós fazemos 3 passos para trás, começamos para trás, saindo com o pé direito, pé esquerdo e pé direito, né? E voltando, se aproximando a Deus, né? Com o pé direito, pé esquerdo e pé direito, tá certo? Sempre quando saímos de Deus com o pé esquerdo, mostrar que nós não queremos, é uma coisa que precisa, né? Terminou. E quando entramos com o pé direito, correto? Shkoyach, muito bom. Se alguém tem alguma pergunta, então pode mandar via o chat, ou eu vou agora aqui tentar, como que se poder ouvir todo mundo aqui. Se alguém tem uma pergunta, então pode fazer. Eu tenho. Pode fazer. Eu tenho, Rabino. Fala. É assim, eu comprei o Sidur Tehilá Hashem, Sim. tá? Porque o meu era muito assim, eu rezava, nunca tinha ganho. Essa ordem que você falou das páginas, eu até corri para ver, não está muito assim seguido. E eu queria também saber o seguinte: mulher faz exatamente o que você, do jeito que você falou para rezar, mulher também reza assim, tirando o talit e o tiflim? Sim, sim. A reza,
Sim, vamos dizer assim, a mulher não tem a mesma, vamos dizer, obrigação, talvez, de rezar como um homem, vamos dizer assim. Apesar que ela tem a obrigação de rezar. Mas, por exemplo, Hannah, você que, graças a Deus, não tem filhos para criar, etc., você teria a obrigação, você tem que rezar. Sim, a reza é a mesma para todos. Não tem diferença nenhuma. Mas, novamente, se você não consegue rezar tudo, então você pega trechos, Shema, e depois você vai acrescentando aos poucos. Sim, mas a mesma reza se aplica a todos. Obrigada. Estava muito bom, muito bom. Quem mais tem pergunta? Eu. Quem sou eu? Elias. Fala, Elias. Por que a diferença de o Sefaradi falar Amidá sentado e o Ashkenazi de pé? Não entendi. Amidá? Amidá. Quando o Sefaradi vai falar Amidá, ele fala de pé. Tá certo? E o Ashkenazi, na hora do Modianano, inverte. Mas espera, calma. Amidá, todos fazem Amidá de pé. Não existe. Não existe. Todos fazem Amidá de pé. O Modim de Rabanan, alguns costumam fazer sentado, mas a Amidá em si, todo mundo faz de pé. Mas às vezes alguns fazem sentado. Então, próxima vez que você vê algum judeu fazer Amidá sentado, ou ele está numa situação que ele talvez não consiga ficar de pé, está dor nas costas, ou não sei o quê, enfim, ou ele não sabe, não sei. Você pode falar com ele, mas com um jeito bom, né? O jeito que ele sabe falar. Eu falo sempre com um jeito calmo, você conhece? Fala, Elias! O Wolf está dizendo que talvez está se confundindo com Shema Israel, é isso? Shema sentado ou Amidá? Amidá. Não, Amidá todo mundo faz de pé. Alguém está perguntando, eu ainda estou muito no começo da minha tshuva, posso começar fazendo só Shema amanhã e à noite e Amidá amanhã à noite? Com certeza. É até um começo muito bom. Se você fizer isso, já está muito bem. Rabino, tem uma pergunta. Sim. Existe uma diferença se é uma fila quando você está em Eretz ou fora de Eretz? Quando você está em Eretz Israel? É isso que você está perguntando? Que está na terra de Israel? Sim, sim. Bem, com certeza. Estar na terra de Israel é um lugar sagrado, um lugar mais onde a revelação divina se encontra mais. Com certeza que existe uma diferença, não tem dúvida nenhuma. Mas no final, todos nós rezamos na terra de Israel, porque nós rezamos na direção dela. E quando nós rezamos, todas as nossas rezas, antes de subir lá em cima, chegam até a terra de Israel e a partir de lá que eles sobem no trono celestial. Então, no final, mesmo quem está fora de Israel, também ele reza para Israel. Está claro? Obrigada. Muito bom, Rabino. Escolha. É que aí eu não vou escutar tudo. Não ouvi. Se o cortado, a sua resposta começo, não deu para escutar. Eu falei que, óbvio que em Israel, talvez quem está lá presencialmente, talvez tenha um efeito maior, mas no final, a nossa reza que daqui também passa por Israel. Você entendeu? Posso ficar com esse aqui para mim? Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite, Obrigada. Se Deus quiser, Valeu. até... Bom, amanhã tem mais uma aula da minha filha para as mulheres e sexta-feira temos o pré-Shabbat. Todos estão convidados. Divulguem para os vossos amigos e amigas para poderem participar, porque eu estou escutando muitos elogios, todo mundo se sente bem com isso, então vamos trazer mais judeus e judias para isso também. Boa semana a todos. Boa semana. Obrigada.